Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença aqui manifesta. Queremos Te agradecer e dizer, nós estamos aqui porque Te amamos. Estamos aqui porque Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira única, de maneira singular. Que essa palavra possa ser confronto, mas também seja alívio. Que ela seja encorajamento para dias difíceis. Que ela seja, Senhor, uma direção do céu, para que possamos Te louvar, Te honrar, Te adorar em toda e qualquer circunstância. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você tem a sua Bíblia e pode, abra no Salmo 137, por favor, do verso 1 ao verso 4. Salmo 137, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Sentados à beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que haviam ali, e aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cante para nós uma canção de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Bom, esse salmo, ele tem um tom. É um tom de lamento. Quando a minha filha mais velha tinha 10 anos, ela estava lendo o livro de Eclesiastes. E ela chegou para mim e disse assim, mãe, eu não estou gostando muito do livro de Eclesiastes. Eu estou achando que o livro de Eclesiastes é muito mal-humorado. É um tanto depressivo, não é, mãe? Eu achava que a minha vida tinha tanto sentido. E depois que eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, eu percebi que nada mais tem sentido, porque ele fala que tudo se perdeu o sentido debaixo do sol. E eu me lembro que eu achei graça naquele momento. Ela era muito pequenininha. E eu precisei sentar com ela e conversar sobre o tom de Eclesiastes. E se eu pudesse dar um tom para esse salmo, seria um tom de lamento. Um tom de saudade, um tom de saudosismo. Esse salmo conhecidíssimo é um resumo de um momento muito difícil do povo de Israel, quando eles estavam no exílio babilônico. Eles haviam sido tirados da sua nação e ali eles estavam em opróbrio e em sofrimento. A autoria do Salmo 137, a gente não conhece, a tradição judaica acredita ou atribui a Jeremias, mas não é um fato, de fato certo para nós. O que nós temos certeza é que ele foi escrito na perspectiva de um exilado, na perspectiva de alguém que estava longe da sua terra, na perspectiva de alguém que estava sofrendo, na perspectiva de alguém que estava com saudade. E é tão triste ler esse salmo porque quando a gente lê ele, a gente percebe que um povo que era tão feliz, um povo que tinha tantas festas como o povo judeu, um povo que tinha no seu calendário várias tradições de festejar por dias e dias, agora estavam apenas chorando, apenas lamentando. E aí o texto diz que os babilônios dizem assim, cantem vocês uma canção de Sião. É quase que um tom de zombaria. Vocês vão cantar agora? Nós queremos ouvir vocês cantando no momento da aflição. E de certo, todos nós já enfrentamos uma situação como essa, que em momentos de dor e de aflição, alguém em tom de zombaria nos questionou, onde está o seu Deus em uma situação como essa? Será que agora você vai ser capaz de cantar um hino de louvor a Deus? Será que agora você vai ter forças para adorar ao Senhor? Bom, não era um momento especial, não era uma festa, não era um dia comemorativo, era um momento de dor e de aflição. Era um momento de ultraje, era um momento de vergonha, era um dos momentos mais difíceis para o povo de Israel. Eles estavam longe da sua terra. E para os judeus não era simplesmente ser expulso de um pedaço de terra. Não era simplesmente algo territorial, era muito mais do que isso. Era parte de quem eles eram, era parte da sua identidade, era parte da sua cultura, da sua história, da sua religião. Então você pode imaginar que era um momento de muito, mas muito sofrimento, ter sido arrancado de Jerusalém, o lugar de adoração, e ter sido levado, como um exilado. Então eu fiquei orando e pensando, meu Deus, quantas vezes já passamos por situações como essa, não é? Que vivemos momentos assim, impensáveis. Era impensável para o povo judeu que de repente eles seriam arrancados da sua casa e que perderiam tudo. Eu já vivi momentos em que eu disse assim, era impensável eu passar por uma circunstância como essa. Mas de fato, às vezes isso nos advém. E nós precisamos saber como responder em circunstâncias assim. Como responder em meio à dor, como responder em meio à aflição. Por isso o tema dessa mensagem se chama Cantando na Aflição.
adorando a Deus na aflição. Eu, quando era muito pequena, minha mãe me colocou para estudar, eu fazia piano e violino. Mas eu era tão pequenininha, eu não cresci muito não, mas eu era menor. E quando eu fazia violino, eu era tão pequenininha que o método Suzuki, ele começa com uma caixinha de sabão, para a criança aguentar, sustentar, até que a gente recebesse um violino. Então eu sempre fui inserida nesse meio musical, se eu posso assim dizer, e eu sempre amei a música clássica. E eu não sei se você sabe, falando de música, existe uma música erudita que foi composta por médicos ingleses e alguns músicos ingleses também, que se chama... uma música a mais calma de todas, aqui tira o peso. O nome da música chama Livre do Peso. E eles fizeram um estudo e perceberam que pessoas expostas a essa música, eles tinham uma queda de 65% no nível de ansiedade, de angústia, só ouvir o tom da música, só em ouvir a melodia dessa música. Uau! É realmente assim, inovador, animador saber que uma música é capaz de acalmar o ser humano, de tirar a ansiedade. Mas eu queria compartilhar com vocês uma outra pesquisa que eu também fiquei muito impactada. Feita aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles estudaram a Quinta Sinfonia de Beethoven e fizeram uma pesquisa com algumas células cancerígenas. E aquela Quinta Sinfonia foi tocada por aproximadamente meia hora e algumas dessas células morreram, cerca de 20% delas, provando um aliado na terapia contra o câncer, a música. Então, eu fiquei pensando se a música, e já é provado cientificamente que ela tem esse poder de ajudar o ser humano no físico, quiçá no reino espiritual, não é verdade? A música, ela tem um poder, a adoração, ela tem um poder de trazer paz em meio ao caos, de livrar-nos de angústias. A Bíblia está recheada de histórias que comprovam isso. A Bíblia diz que o dedilhar da harpa de Davi expulsava os espíritos malignos de Saul, e não, ele nem sequer cantava, mas só ao tocar da harpa, ele recebia paz, ele recebia alívio. A Bíblia está recheada de histórias como essa. Nós vemos no livro de 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 15, conta que o profeta pediu: ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, através de uma adoração, de uma música, veio sobre o profeta a mão do Senhor. Então nós vemos também que a adoração atrai a presença de Deus. Nós experimentamos isso hoje pela manhã. Ao tocar de cada louvor, nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos como que o céu sendo atraído até nós. E se você prestar bastante atenção nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, você vai perceber que todas as guerras eram precedidas de adoração. Ou antes ou depois, sempre havia um momento de adorar. Eu amo que Deus tinha sempre uma estratégia de guerra totalmente diferente do que se comumente imagina. À frente da batalha iam os levitas, iam os músicos adorando. Não iam os soldados mais da menor patente. E adoração, porque a adoração é uma ferramenta poderosa, é uma arma de guerra para quebrar cadeias, para nos livrar de toda sorte de mal. E não somente antes, mas depois. A Bíblia é recheada de histórias. Eu selecionei tantos textos aqui: Êxodo 15, Números 21, Deuteronômio 32, 2 Samuel 22, Juízes 5. Nós vemos o cântico de louvor de Ana, de Débora, o canto de ação de graças de Isaías, né? A Bíblia está recheada de histórias de grandes homens e mulheres que usaram a adoração como uma arma poderosa para atrair a presença de Deus. E não somente atrair a presença de Deus, afugentar a presença do maligno. Eu realmente creio que há algo muito poderoso na nossa adoração. Se não fosse assim, Deus não teria separado uma tribo de todas as tribos somente para o serviço de adoração. A tribo de Levi. E mais do que isso, o maior livro da Bíblia é um livro de adoração. O livro dos Salmos. São 150 capítulos de súplicas, de lamentações, de louvor, de adoração. No grego, psalmos, é realmente uma poesia adaptada à música. Então, há algo muito forte em adorarmos a Deus em toda e qualquer circunstância. Quando erguemos um altar de adoração ao Senhor, fortalezas das trevas vêm ao chão. Sabe, armas do inimigo precisam retroceder. E eu fiquei meditando nesse Salmo 137 pensando
quais são as canções que nós, como cristãos, precisamos aprender a louvar a Deus? E a resposta me veio exatamente com as canções que os israelitas não cantaram. Então, quero compartilhar alguma delas com vocês aqui. A primeira canção que nós precisamos cantar em meio à aflição é a canção da valorização. Você pode falar comigo, valorização? Não tem nenhum poder mágico, é só para que você retenha o conhecimento. Valorização. Sabe, o povo de Israel conhecia o Senhor, mas nem sempre eles serviam a Deus. O povo de Israel conhecia o Senhor, mas nem sempre obedecia a Deus. O povo de Israel conhecia o Senhor, mas nem sempre se submetiam a Deus. E mesmo conhecendo a Deus como o único poderoso e o único Deus verdadeiro, em muitos momentos da história, eles se viram incompletos. Eles tentaram achar alguma outra coisa que completassem a sua vida e eles terminavam adorando outros deuses, adorando falsos deuses, flertando com deuses de povos até inimigos. E por causa dessa infidelidade do povo de Deus, eu realmente creio que eles foram entregues, ao inimigo, para que, em sendo vencidos, eles conseguissem perceber, o lugar de valorização que antes eles ignoravam. Eles tivessem em mente que durante tanto tempo eles tiveram tanto, mas eles não valorizavam e agora eles haviam perdido. Sabe, Deus está nos chamando a esse lugar de contentamento e de valorização. A gente não pode esperar perder algo para começar a valorizar. O Salmo 137, o verso 1 diz assim: sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Sabe, a verdade é que Israel tinha passado por uma grande fase de desvalorização de Deus, uma grande fase de esquecimento do Senhor, e agora eles estavam chorando, agora eles estavam com aquilo que nós chamamos remorso, eles estavam com um saudosismo, e essa é uma palavra muito propícia para nós nesses dias, porque nós muitas vezes temos a liberdade, nós temos o tempo, nós temos a disposição para adorar ao Senhor. Mas o que temos feito com a liberdade que o Senhor tem nos dado? Graças a Deus vivemos num país onde é possível sim adorar. Todos nós, vejam, uma igreja cheia de pessoas com liberdade para adorar o Senhor. Não somente aqui, mas sobretudo nas suas casas, em qualquer lugar que nós estivermos. O mesmo tempo que eu tenho, você tem. Todos nós temos 24 horas por dia. E a minha pergunta para mim e para você é: o que temos feito com o tempo que Deus nos deu? O que temos feito com a disposição que Deus nos deu? O convite para nós dessa manhã é que nós possamos entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, para que a gente não caia no erro deles de ficar chorando no meio do caminho e pensando: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais o Senhor, eu poderia ter servido mais, eu poderia ter honrado mais, eu poderia ter adorado mais. Ali eles estavam em um momento em que, infelizmente, a tristeza tomou o seu coração. Sabe, o segredo do contentamento é a valorização. Infelizmente, vivemos numa época em que aquilo que é extraordinário tem sido tratado como comum. Aquilo que é extraordinário tem se tratado como uma coisa simples. Sempre que eu chego na minha igreja local, eu falo: nunca vai ser comum cultuarmos a Deus. Você precisa sair da sua casa com muita expectativa. Você precisa sair da sua casa com um coração grato, de dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me dá a oportunidade de estar em uma igreja, numa comunidade de fé, que eu tenho uma cadeira para sentar, que é tão linda. Veja essa igreja. Vocês, como eu estava brincando, no Brasil tem um privilégio ainda maior de cultuar numa igreja assim tão especial, sabe? Não pode ser comum, não é porque todos os domingos nós viemos à casa do Senhor que isso se torna comum, jamais. É um privilégio, é extraordinário e como tal precisa ser tratado. Nós precisamos ser conduzidos a um lugar de valorização, a um lugar de perceber que nesse momento tem pessoas sofrendo, nesse momento tem pessoas em igrejas subterrâneas, tem lugares escusos, escondidos, em que pessoas não têm a liberdade que eu e você temos. E a minha pergunta é: temos valorizado? Sabe, muitas vezes vivemos coisas aparentemente simples e não valorizamos porque não as perdemos. Eu me lembro
que quando a minha filha mais velha, a minha primeira filha, ela ficou em uma UTI de um hospital. Ela tinha um problema muito grave no intestino e ela não conseguia digerir o alimento. Portanto, ela não conseguia reter no seu organismo todos os nutrientes. E durante muito tempo eu orei e pedi ao Senhor que a curasse. Eu dizia, Deus, faz esse leite digerir, faz ela ser curada, faz todos os nutrientes chegarem ao seu corpo. E parece meio ilógico, mas quantos de nós, antes de virmos aqui à casa do Senhor, agradecemos a Deus pelo ar que nós respiramos? Quantos de nós fizemos uma oração, Senhor, muito obrigada porque o meu corpo funciona, porque Ele retém todos os nutrientes sem que eu faça a menor força. O Senhor, de maneira perfeita, faz os meus pulmões respirarem, o meu coração bater. Ei, não é comum, é extraordinário e nós não podemos perder a canção da valorização no nosso coração. Sabe, quando ela era muito pequenininha ainda, além desse problema no intestino, ela tinha uma doença chamada bexiga neurogênica. E essa doença não lhe permitia, de maneira natural, fazer xixi. E por muito tempo eu pedia, Senhor, por favor, toque na bexiga, faça com que um milagre aconteça. E todos os dias os médicos pesavam a fraldinha dela numa balança para saber se ela tinha feito xixi. E quando a gente ouvia a mesma notícia, vez após vez, não, ela não conseguiu. Aquilo era uma dor tão profunda no meu coração. Talvez nós não percebemos que há um milagre todos os dias acontecendo dentro de nós, não é verdade? E nós precisamos perceber isso. Então, a minha filha mais velha, Sara, a minha segunda filha, quando ela era maiorzinha, eu tive muita dificuldade de desfraldá-la. Porque ela fazia muito xixi na cama, à noite, e ela fazia xixi na casa. E eu me lembro de questionar e pensar, meu Deus, por que essa menina tem tanta dificuldade? Ela ainda não conseguiu, desfraldar de maneira 100%. E veio ao meu coração algo tão especial. Eu passei muito tempo orando para Deus para que a minha primeira filha conseguisse fazer xixi. Então, quando ela melava, aparentemente, o colchão, o lençol, eu não conseguia brigar com ela. Mais uma vez, Sara, mamãe já falou para você. Eu não conseguia. Eu dizia, ok, filha, amanhã a gente vai tentar de novo. A mamãe vai trocar o lençol e vai dar tudo certo. Porque um dia eu clamei a Deus para que minha filha fizesse xixi. Eu não conseguia responder com uma outra filha da mesma maneira, sabe? A gente não pode esperar perder. A gente não pode esperar sair de Jerusalém e estar na Babilônia para dizer, Senhor, muito obrigada. Deus está nos convidando hoje a um lugar de contentamento e de valorização no Senhor, que consiga compreender a bondade, o favor, a graça de Deus na nossa vida. Recentemente, todo mundo foi abalado com a pandemia. E quantas pessoas morreram e quantas pessoas ficaram trancadas nas suas casas e sofreram. E eu me lembro que na época da pandemia eu li uma reportagem sobre um senhor bem velhinho na Itália, que quando ele pegou o Covid, ele precisou ficar internado na UTI e precisou do oxigênio por 2 dias. E depois de 2 dias, inacreditavelmente, ele se recuperou e ficou bem. E quando ele ia saindo do hospital, os médicos deram a ele uma conta de alguns $1.000, porque realmente a medicina na Europa e nos Estados Unidos é bem cara. E quando ele pegou aquela conta, ele começou a chorar copiosamente. E ele chorava. Até que os médicos ficaram tão consternados com aquela situação que disseram assim, não, o senhor não precisa chorar desse jeito. Tem um plano do governo, a gente vai fazer alguma coisa para lhe ajudar. E aquele senhor de 93 anos disse, não, eu não estou chorando pela conta que eu vou pagar. Eu estou chorando porque eu respiro o ar de graça há 93 anos e eu nunca agradeci por isso. E agora, por causa de 2 dias, eu terei que pagar por um ar que me foi dado artificialmente. Uau! Eu não sei você, mas essa história mexeu comigo. 93 anos respirando um ar de maneira gratuita. E nós muitas vezes não agradecemos. Nós precisamos levantar todos os dias e agradecer o Senhor. Eu amo que meu marido tem um ritual que todos os dias quando ele levanta, ele senta na cama e faz, este é o dia que fez o Senhor. Eu me alegro, eu me regozijo nesse dia. Esse vai ser o melhor dia da minha vida e é tão bom começar o nosso dia louvando e agradecendo quem nos deu o dom da vida.
quem tem nos dado tudo. Nós precisamos cantar a canção da valorização. Na aflição, nós precisamos entender que mais importante do que o cenário é a companhia. Nós precisamos valorizar mais a companhia do que o cenário. O povo de Israel, infelizmente, não percebeu isso. Eles estavam longe de casa? Sim. Eles tinham perdido suas casas? Sim. Eles tinham perdido seus bens? Sim. Eles estavam exilados na Babilônia? Sim, mas eles ainda tinham a presença do Senhor. A presença de Deus nunca nos desampara, nunca vai embora, nunca nos abandona. Eu amo que a Bíblia usa uma dupla redundância. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, para que fique claro que eu sempre estarei com você. Eu, o Senhor, não vou te deixar. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, Ele nos deixou o seu Espírito Santo, o nosso paracleto, aquele que foi feito para estar ao nosso lado. Nunca nos abandona, nunca vai embora, não importa a circunstância. Hoje eu quero convidar você a valorizar mais a presença e menos o cenário. A entender que não importa a circunstância e a adversidade que nós estamos enfrentando, Deus não nos abandonou. Sabe, a nossa adoração ao Senhor deve fluir de um coração que entende que Deus é mais importante do que o lugar, do que a estação, do que o estado que nós estamos. O povo de Israel se lembrava do que havia perdido, mas havia se esquecido de valorizar a presença que nunca tinha ido embora. Que nós possamos ser diferentes. Não vamos nos esquecer de que a presença permanece conosco. A Bíblia diz no Salmo 139, do verso 7 ao verso 12, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Eu amo que a Bíblia diz: para onde eu poderei me ausentar do teu espírito? Para lugar algum. Não tem como fugir da presença de Deus. Ela está conosco todos os dias. Se nós estamos em um dia bom, Deus está com a gente. Se nós estamos em um dia mau, Ele permanece conosco. Se estamos em festa no nascimento, Deus está com a gente. Se estamos no luto, Ele permanece ao nosso lado. Se as nossas contas estão pagas, Ele está conosco. Se há algo em ausência, Ele permanece. Ei, eu não sei você, mas o meu coração é grato, porque eu tenho um Deus que nunca me abandona. E eu preciso valorizar muito mais a companhia do que o cenário. Infelizmente, para alguns de nós, o modo como nós adoramos está intrinsecamente ligado à estação que nós estamos, ao estado que nós estamos. Mas o modo da nossa adoração não pode mudar de acordo com a nossa circunstância. Nós precisamos ser achados fiéis em toda e qualquer situação. O modo da nossa adoração não quer dizer o modo do nosso estado. Eles disseram: como vamos adorar em terras estranhas? A Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres que adoraram em terras estranhas. Ana foi essa mulher que adorou no templo, mesmo sem receber o seu milagre. Débora foi essa mulher que adorou no terreno inimigo. Davi foi capaz de adorar ao Senhor quando ele tinha sido esquecido, quando ele era só um pastorzinho, como eu costumo dizer, fedendo a ovelhas, desgrenhado, esquecido por sua própria família. Mas mesmo que ele não tivesse posições, títulos, ele ainda estava adorando a Deus. A minha pergunta para mim e para você hoje é: nós estamos esperando estar em lugares altos? Nós estamos esperando fazer ascensões meteóricas para adorarmos o Senhor com todo o nosso coração? Ou seremos achados fiéis quando nós estamos ali cuidando de ovelhas, quando ninguém está vendo, quando não estamos em destaque, quando não temos o microfone? Ei, você pode ser um adorador por excelência, não importa a circunstância, não importa o lugar que você está, não importa o cenário. Porque Ana, Débora, Davi, o que fazia eles adorarem era a companhia, não o cenário. O que me faz adorar é a minha companhia, é o meu Deus, é quem está comigo todos os dias, não é o cenário que eu estou. Não.
Sabe, talvez você possa estar pensando, eu estou na Babilônia. Eu estou me sentindo exilado, esquecido, abandonado, ultrajado. Estou me sentindo em luto, em decepção, como tantos estão agora no Rio Grande do Sul. Deixa eu te dizer, você pode estar na Babilônia, mas você ainda é um povo de aliança. Sabe, você pode estar esquecido, mas você ainda é filho de Deus. Você pode estar aparentemente sendo esquecido pelas pessoas, mas você é lembrado todos os dias pelo seu pai, que te dá um sol e te dá um bom dia. Bom dia, meu filho! Mais um dia para você viver, mais um dia para você fazer a diferença, mais um dia para você deixar um legado no mundo. Você pode estar sofrendo uma enfermidade, mas você ainda é filho de Deus. Você pode estar em ansiedade, você ainda é filho de Deus. Você pode estar passando por uma depressão, você ainda é filho de Deus. Valorize a companhia de Deus mais do que o cenário que você está enfrentando. Somos convidados a cantar a canção da valorização. Mas não somente a canção da valorização, nós somos convidados a cantar a canção da persistência. Salmo 137 diz: penduramos as nossas liras nas árvores ou nos salgueiros que haviam ali. Esse pendurar das liras, que eram os instrumentos musicais que eles usavam para adorar a Deus, era quase que uma explicação. Desistimos. Ok, entregamos o jogo. Nós vamos pendurar as liras nos salgueiros, porque, sabe, não tem mais motivo para adorar, já não tem mais motivo para agradecer a Deus, já não tem mais motivo para viver. Então, vamos jogar os nossos instrumentos aqui nesses salgueiros, que é o melhor que a gente faz. E sabe, muitas vezes nós, mesmo que de maneira inconsciente, fazemos isso na nossa vida sem perceber. Vivemos momentos difíceis e a gente acha que nada mais nos restou, né? A gente acha que perdeu tudo. Mas eu amo que Deus sempre deixa algo nas nossas mãos que é capaz de virar o jogo. Eles haviam perdido casa, família, bens. Mas o que tinham em suas mãos? Liras. Ainda existia um instrumento de conexão com Deus. Eu não sei o que tem nas suas mãos, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer: tem algo nas suas mãos, sobrou alguma coisa, tem uma lira para você adorar, tem um instrumento na sua mão. Sabe quantas vezes nós estamos olhando para aquilo que Deus deu para o outro, para aquilo que o outro tem, e não percebemos aquilo que o Senhor nos confiou? Eu amo que quando Moisés é comissionado por Deus, ele olha para Deus e diz assim: ah, Deus, eu não, chama outro, sabe? Eu não tenho dons e talentos. Aí Deus olha para ele e faz assim: o que é que tem nas suas mãos, Moisés? Ele fala: o que é que tem nas suas mãos? Ele diz: uma vara. Pois bem, Deus não precisava mais do que uma vara para fazer milagres. Deus não precisava mais do que uma vara para abrir o mar vermelho, para sair água da rocha. Deus não precisava mais do que uma vara, porque aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito em Deus já está nas nossas mãos. Ele já nos entregou. Eu fico imaginando se alguém, quando Moisés estava durante 40 anos no deserto de Midian, tangendo o bicho, não chegasse para ele e dissesse assim: olha, Moisés, tu nem sabe. Um dia, Moisés, essa vara que está aí nas tuas mãos vai abrir o mar vermelho. Moisés, tu nem sabe, um dia essa varinha que está nas suas mãos vai tocar no Nilo e vai virar sangue. Eu acho que Moisés ia rir, não é? Certamente riria. Esquecido, num momento de frustração. Mas nós nunca podemos esquecer as promessas de Deus. Às vezes, em momentos de deserto, Ele diz: essa vara nas suas mãos, essa lira nas suas mãos. E nós achamos que precisamos ter mais, mas aquilo que nós precisamos já está nas nossas mãos. Não desista, persista, insista, vá até o fim. Não, a lira não era um instrumento mágico, não era algo sobrenatural. Sabe, não é o instrumento, é na mão de quem e na maneira como vai ser feita que produz um milagre. 5 pedrinhas e um estilingue sozinho não podiam fazer nada, mas nas mãos de Davi foram um instrumento de Deus para derrubar um gigante. 5 pães e 2 peixinhos na mão de uma criança. Talvez na minha e na sua não fosse nada, mas na mão de Jesus foi capaz de alimentar toda uma multidão. A gente poderia falar de tantas coisas aqui. Uma fitinha vermelha na mão de Raabe foi um instrumento de livramento da sua casa. Sabe, tem um instrumento nas nossas mãos. Nós somos convidados a não desistir na aflição. Cante a canção da persistência. Eu costumo dizer que
Eu sou alguém que, assim, para me fazer desistir vai ter um pouco mais de trabalho. Eu não tenho muita facilidade de ouvir, não. Eu vou até o fim, meu marido conhece. Eu insisto, e mais uma vez eu insisto. Eu acho que quando passamos por muitas aflições, Deus vai nos capacitando. Ele vai dando uma habilidade maior de resiliência. E tem horas que eu digo, Deus, tá bom. Porque você já viu que naqueles caminhões, assim, tem aquelas frases assim, Deus só dá as maiores batalhas para os melhores soldados, né? Tem hora que eu penso assim, Deus, o Senhor está pensando que eu sou Rambo. Não, Deus, tá bom. Não é? Tá bom, tudo bem. O Senhor está me dando provas para ser resiliente, mas ok, Deus. Sabe, Deus está nos chamando para esse caminho de persistência, de não desistência. Podem ter tirado de nós Jerusalém, mas não tiraram de nós a presença do Senhor. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por meio de mim um evangelho fosse amplamente proclamado. Eu amo que Paulo diz assim, olha, pode todo mundo ter se esquecido. Eu posso ter investido minha vida na vida de todos esses homens e mulheres. Eu posso ter dado a minha vida para ser um apóstolo de Cristo, implantando igrejas. E no momento que eu mais precisei me abandonaram, meu Deus nunca me abandona. Ele permaneceu ao meu lado e me deu forças. Sabe, nós precisamos entender, precisamos cantar a canção da persistência. A adoração a Deus em circunstâncias difíceis é um código que não se pode quebrar. É uma aliança tão forte. A Bíblia fala no Novo Testamento de Paulo e Silas. Eles foram lançados em uma prisão. E eu brinco que o maior erro deles foram lançar Paulo e Silas juntos, né? Porque a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Talvez se eles estivessem separados, não tivesse dado tão certo. Mas eles estavam juntos na prisão. E não era uma qualquer prisão, não é essa prisão que a gente está acostumada, era uma masmorra. E ali eles tinham sido colocados por uma sentença de morte. No dia posterior, eles haveriam de morrer. Você pode imaginar estar em um lugar sombrio e que no dia seguinte você soubesse que quando acordasse você seria morto? E a Bíblia diz que à meia-noite, na hora mais escura do dia, na hora de maior aflição, Paulo e Silas estavam adorando, olhe bem para mim. Quando eles começaram a adorar, os outros prisioneiros também começaram a ouvir e algo sobrenatural aconteceu. O quê? Cadeias quebraram, cadeias vieram ao chão e eles foram completamente livres. Tem algo poderoso em cantar no meio da aflição. Sabe por quê? Porque é o mesmo que olhar para Satanás e dizer, eu não me submeto a você. Eu não me submeto às minhas emoções. Eu me submeto a Deus e somente a Ele. Cantar em meio à aflição, é isso. Nos ensina que o nosso coração precisa estar em Deus. Deus está nos chamando para isso. Eu amo que quando Paulo e Silas adoram ali naquele lugar escuro, sombrio e triste, as primeiras pessoas que são impactadas são as que estão ao seu redor. Deixa eu te dizer, todos nós temos um testemunho. Se não ainda o temos, o teremos. E quando Deus te der um testemunho, antes de abalar uma multidão, vai abalar quem está próximo de você. Quem está perto de você. As pessoas vão poder sentir o bom perfume de Cristo quando você passar por uma dor. Elas vão olhar para você e vão ver Jesus. Eu amo que a Bíblia diz que Paulo e Silas cantaram, mas todos foram libertos. Isso significa que 2 cantaram, mas os que estavam ao redor foram libertos. É por isso que o diabo não quer que a gente cante na aflição, porque ele sabe que tem liberdade não somente para nós, mas para quem está ao nosso redor, para quem está do nosso lado, para a sua família, no seu trabalho. A maneira como você adora a Deus, a maneira como você responde a uma aflição, tem o poder de quebrar o cárcere de outras pessoas. Eu posso dizer isso, eu vivi isso. E em último lugar, a canção que nós precisamos cantar é a canção do sacrifício. Eles responderam, mas em terra estrangeira, como poderemos cantar um hino ao Senhor? Bom, essa é a canção mais difícil de ser cantada. É a canção do sacrifício durante a aflição. O povo de Israel estava dizendo assim, em terra estrangeira, ou seja, em sofrimento.
em angústia, em dor, em aflição, como poderíamos cantar uma canção? Essa é a canção mais importante que nós vamos entoar durante toda a nossa vida. A canção de sacrifício ao Senhor. Eu me lembro que durante todo o período que minha filha ficou internada no hospital, eu costumava ficar na escada do hospital, na escada de emergência, porque era tanta dor, era tanta aflição, e eu passava por tantas circunstâncias ali, e eu encontrava na escada um refúgio. E eu me lembro que nas escadas eu sempre cantava um hino que dizia assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Sabe, Deus sabe que com todo o meu coração, não falo isso com orgulho, muito pelo contrário, só Deus sabe a dor que eu enfrentei. Mas um dia, a resposta da minha oração não foi a cura da minha filha. A resposta da minha oração foi sobreviver em meio à morte. Eu precisei enterrar a minha primeira filha. E eu me lembro que no dia do enterro, algumas pessoas chegaram perto de mim e disseram assim: Thalita, você quer falar alguma coisa? E eu falei: eu quero adorar o Senhor. Eu quero que cante essa mesma música, essa paz. Não, eu não estava em paz e Deus sabia que eu não estava em paz, mas eu preferi adorar e dizer: eu tenho paz em Jesus. Eu sabia e Deus sabia que eu estava olhando para as circunstâncias adversas ao meu lado, mas eu preferia dizer: não me guio por vista, não me guio por vista. Deus sabia que não havia alegria no meu coração, mas eu preferia dizer: alegre estou, porque o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem somos nós para questionar a Deus na aflição? A nós só nos cabe adorar, entregar uma oferta sacrificial de adoração ao Senhor. Sabe, você está aqui porque Deus te convidou a cantar. Como Paulo e Silas, nem que seja seu último dia, adore ao Senhor. Nem que seja o último momento do seu respirar, adore ao Senhor. Na alegria, na tristeza. Eu amo que Jesus, antes de ser levado à morte, Ele louvou, Ele adorou, Ele convidou seus discípulos a isso e Ele nos deixou esse exemplo. Mateus 27, versículo 30 diz: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Adorar a Deus pode fazer construir, derrubar. Eu amo que quando Jeremias vai reconstruir os muros de Jerusalém, ele não leva somente pedreiro, ele leva adoradores e levitas. E ele constrói com adoração. Mas eu olho para a Bíblia e acho tão... é um paradoxo, é um paradigma. Josué adorou e cadeias quebraram. Sabe por quê? Porque a nós só nos cabe adorar. Se constrói, quem diz é Deus, se derruba, quem diz é Ele. Mas nós somos convidados a levantar um hino de adoração ao Senhor. Aquilo que não pode ser respondido em oração pode ser respondido através da adoração, de um coração genuinamente grato ao Senhor. Talvez você esteja aí perguntando: por que, Thalita? Por que você escolheu trazer essa palavra? Eu pensei: Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe? E eu escolhi compartilhar essa palavra porque é a palavra da minha vida. Deus me fez passar por muitas aflições, mas me fez vencer cada uma delas para dizer: é possível viver uma vida de contentamento, de paz, de alegria em Deus, independente da circunstância. Não significa que tudo foi bom na minha vida. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe foi na nossa casa de praia e infelizmente teve que ver com seus próprios olhos a traição do meu pai. Ele traiu minha mãe e abandonou a nossa casa. Eu tinha só 3 anos de idade e tanto eu como meus irmãos foram esquecidos pelo meu pai. Todos os anos, no dia dos pais, eu tinha que entregar uma gravata, eu tinha que entregar uma caneta para minha mãe. Era muito doloroso. Eu me lembro de ainda pequena pensar: não, no meu aniversário ele vai fazer uma ligação. Mas não, a ligação nunca aconteceu. Eu experimentei abandono paterno. E então um tio meu, o irmão de minha mãe, meu tio Lauro,
ele se aproximou da nossa família, fez a vez de figura paterna. E um dia ele estava na fazenda, ele foi à fazenda pagar os trabalhadores. E ele sentou numa rede, como é costume, né, lá no Nordeste. Ele sentou para ler a Bíblia. Ele era um homem tão temente ao Senhor, ele era um santo homem de Deus e eu o amava tanto. Eu fui a última pessoa a estar com ele, eu tinha dormido na casa dele na noite anterior. E quando ele sentou para ler a Bíblia, tragicamente a pilastra caiu por cima dele, ele morreu de maneira trágica. Foi uma segunda perda, uma segunda luto, uma segunda dor na minha vida, uma segunda figura paterna foi embora. Depois de 6 anos, quando eu já tinha 9 anos, minha mãe casou-se novamente com um homem cristão. E foi tão bom conviver com ele por algum tempo, apesar de não saber que ele não era o meu pai. E também o Senhor o tomou. Ele teve um câncer no pulmão e foi ter com o Senhor. E eu pensava, não é possível. Todas as figuras de autoridade, de pessoas que Deus coloca na minha vida para ser uma figura tenra de amor, parece que são arrancadas, exterminadas. Então eu me casei e fiz tudo como manda o figurino, como fala, não é? Sempre fui criada num lar cristão e obedeci a Deus sobre todas as coisas. Casei de maneira íntegra, não somente eu, mas o meu marido. Eu pensava, tudo vai dar certo na minha vida. Eu fiz tantas renúncias por amor a Jesus. Eu me formei em Direito, Sociologia. Eu era concursada, eu abri mão de tudo para servir a Deus de maneira voluntária. Não, certamente o Senhor vai me dar algo muito bom. Às vezes nós somos educados nesse tipo de evangelho, não é? E então minha primeira filha foi tomada pelo Senhor. E ali na noite mais escura da minha vida, eu encontrei o Deus que nunca me abandonou, o Pai que nunca foi embora, o Deus que é abrigo, que é segurança. E eu entendi o verdadeiro valor de adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Talvez você está aqui e você não entende o porquê de algumas aflições na sua vida. Talvez nunca vamos entender e nem precisamos. A nós nos cabe entregar uma oferta sacrificial. Você pode ficar em pé no seu lugar. Igreja, eu quero convidar você hoje a fechar os seus olhos e a não deixar que nada te atrapalhe desse momento tão lindo de visitação do Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos e comece aí no seu lugar a orar. Você pode dizer, perdão, Senhor. Todas as vezes que eu não cantei a canção da valorização, perdão, Senhor. Ah, perdão, Senhor, quando tendo tudo eu reclamei tanto, perdão, Senhor. Quando tendo, possuindo, eu não olhei aquilo que o Senhor havia me dado. Perdão, Senhor. Você aí no seu lugar pode pedir perdão. Você pode dizer, Senhor, perdão quando eu não cantei a canção do sacrifício. Perdão, Senhor, quando a minha boca não se encheu de júbilo. Nessa hora eu quero te entregar uma oração, uma canção de sacrifício. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Ah, você pode entoar um hino. Deixa eu te falar algo. Talvez você pode estar olhando para mim assim e pensando, meu Deus, que triste a história dela. Não, eu vim aqui para te dizer, eu não trouxe um testemunho de aflição e de tristeza. Eu trouxe um testemunho de restauração, de festa e de alegria. Porque aquilo que o inimigo pensou que ia levar de mim, Deus me deu muito mais, muito além do que eu podia pensar e imaginar. Ele me deu um marido que é um pai maravilhoso para as minhas filhas. Um pai que eu nunca teve, ele deu para as minhas filhas. Ah, ele levou uma filha, mas me deu 3 filhas. Eu abri mão de algumas coisas para Deus e Ele disse assim, eu vou encontrar um jeito de abençoar essa menina. Eu estava nos Estados Unidos numa conferência de Rick Warren e no meio de uma mesa com muitos pastores, um diretor de uma editora influente olhou para mim e disse assim, você nunca pensou em escrever? Eu falei, bom, eu gosto das palavras, eu amo falar, então eu também gosto de escrever. Ele disse, me dá 3 meses, um livro, um material que eu quero analisar. Eu disse, ok, eu dou. Em 3 meses eu escrevi o meu 2º livro. Entreguei a ele de uma maneira sobrenaturalmente. O Senhor me abençoou com aquilo. O Senhor espalhou. Tantas pessoas puderam ser alcançadas com esse testemunho. Não, o evangelho não é tristeza. Não é carregar
pregar simplesmente é triunfo, é alegria, é vencedores, é cantar em meio à aflição, é declarar o nome de Jesus e dizer: cadeias vão quebrar, correntes vão se abrir. Oh, você pode louvar e dizer: teu nome é poderoso. Eu creio no nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, somente Jesus.